Então, novamente aqui, assim como mencionado no outro vídeo, eu falei que eu ia tentar fazer alguma coisa mais simples, somente para a gente conseguir entender. Eu vou pegar a ideia dessa mesa aqui. A gente fez algo bem parecido na última aula, mas acredito que essa mesa aqui vai ser um bom exemplo. Então, eu defini as dimensões de acordo com a minha cabeça, não sei se está certo, não sei se está errado, mas como é algo mais artístico, não vai ter algo certo e errado. Então ela vai ter 50 de profundidade, 70 de altura e 150 de comprimento. A gente vai começar a criar, abrindo aquele último arquivo que eu deixei no outro vídeo. Vamos apagar aqueles cubos, vamos apertar H para ver se está tudo apagadinho mesmo. E vamos começar, né? Aqui no maisinho a gente vai vir nessa bolinha. Acho que já vai estar na bolinha, eu cliquei ali sem querer. E vamos começar criando uma box. Clicou, segurou apertado, arrastou para o lado, soltou, puxou para cima. Então vamos começar pela altura, que eu lembro que é 70, o comprimento é 150 e a profundidade é 50. Aqui no lado mesmo, a gente vai ter mais ou menos esse formato aqui. Eu vou desligar a grid, porque eu não gosto de grid, eu acho que só me atrapalha. Clicando no objeto, apertando W, eu vou posicionar ele no centro, apertando com o botão direito. Aperto o Q de novo para sair da seleção do W, né, para não dar erro nem nada. E então, esse daqui é o nosso objeto principal. A gente vai clicar nele, vai vir aqui na Modifier List. Nessa aqui a gente já pode colocar um nome para ele, pode ser cubo underline base novamente. Só pra gente saber o que tá acontecendo. Eu vou deixar naquele rosa mais claro por uma preferência, porque eu acho que fica melhor para enxergar. Então aqui nesse cubo a gente vai aplicar um Edit Poly. Com esse Edit Poly aplicado, eu vou selecionar o cubo e eu vou apertar Alt 1 para criar aquele loopzinho. Esse loopzinho aqui, eu vou tentar fazer essa parte aqui da mesa. Então eu vou criar um loop aqui para separar esse lado desse lado e vou criar o loop das bandejinhas também. Então eu vou dizer que é mais ou menos aqui. Vamos ter uma base aqui e a outra base aqui ela mais perto do chão. Então lembre de apertar F4. No computador da faculdade vai ser FNF4. Então apertou F4, vai aparecer essas linhazinhas. Aqui, se vocês acharem legal, vocês podem renomear esse Edit Poly como um Swift Loop. Não sei se é assim que escreve, eu vou escrever assim mesmo. Então aqui a gente pode vir selecionando por aresta e apagar. Deixa eu ver se eu consigo selecionar, né? Meu computador travou. Então selecionei o Swift Loop, vou vir aqui de volta por arestas, vou selecionar essa e ir apagando com aquele botãozinho de cima do Enter de apagar. Lembra para não usar o Delete porque pode ser que dê erro. Então eu apaguei essas. Se eu vier aqui na minha imagem de novo, eu vou ver que eu não tenho essas aqui embaixo. Como se fossem duas barrinhas que viriam aqui embaixo. Então eu posso apagar também. Ele vai ficar meio esquisitinho assim, mas não tem problema. Então eu apaguei. E eu acho que tinha mais algumas para apagar. Isso. Aqui, nessas laterais ele não tem. E eu vou imaginar que tenha uma, como se fosse um retângulo aqui em cima, só pra gente conseguir fazer um pouquinho melhor. Então eu posso apagar essa e essa aqui também. Então, o principal é isso, apagar essa daqui também. O que a gente vai fazer agora? A gente já tem toda essa caixa aqui. Eu vou selecionar todas as arestas e vou clicar aqui do ladinho de Create Shape. Lembra de estar selecionando por arestas e clica do ladinho de Create Shape. Aqui eu vou criar com o nome de moldura mesa. Lembra de deixar sempre em linear, que vai ser o mais fácil. E vou dar um OK.
Se eu apertar meu H agora, eu vou ver que eu tenho o cubo base e a moldura mesa. Eu vou clicar 2 vezes na moldura mesa, que ela vai selecionar, e vou apertar Alt Q. Então aqui a gente tem todas as arestas do que seria essa parte de ferro da nossa mesa, né? Os pezinhos e a madeira a gente vai fazer depois. Então, tendo tudo isso daqui, eu vou selecionar tudo e vou clicar em Enable in Render e Enable in Viewport. Ele vai me dar essa estruturazinha, ele faz redondo logo de início. Então, selecionando isso daqui, eu vou vir aqui embaixo e trocar para retangular. As medidas ficaram totalmente erradas. Eu peguei aqui como exemplo, vou dizer que é um retângulo de 2 por 2, cada barra dessa daqui. Então, selecionando aqui, eu coloco 2 e 2. Então, aqui a gente já tem toda a base da nossa mesa, digamos assim. Algumas coisas ela vai deformar, então vai ser um serviço mais da gente vir aqui nela, criar um edit poly. Criando esse edit poly, a gente vai selecionar esses vértices, ligar o snap e vai trazer esse vértice aqui com o W. Calma aí que eu fiz errado. A gente vai pegar somente no X primeiro, vai trazer aqui para baixo. Ele não tá querendo pegar somente no X, eu vou girar. Vou clicar só nesse vértice, vou trazer. Ele não tá querendo me obedecer, olha só. Mas a gente vai clicar e vai trazer ele para como se fosse aqui assim, ó. Deixa eu tentar fazer de novo, para ver se eu consigo acertar. Então selecionei, apertei W e vou trazer somente no X até mais ou menos aqui assim. Ele não quis vir de novo, vou tentar pegar aqui na parte de baixo. Enfim, é um erro que tá dando no meu computador. Eu não vou me estressar com isso agora. Mas o principal é a gente ir pegando esses vértices e trazendo ele aqui pro ladinho assim, para tentar deixar a mesa o mais quadrado possível, digamos assim. Então a próxima parte, depois que a gente deixou tudo quadradinho assim, eu vou tentar fazer um vídeo mais rápido, por isso que eu não vou deixar quadrado. A gente vai vir aqui nesse mais de novo, criar uma box, e nessa box a gente vai criar o tampo da mesa. Lembrando, com o snap ativado, a gente vai clicar, puxar até esse outro canto e dar uma altura para esse tampo. Eu vou deixar uma altura bem exagerada mesmo, e aqui eu vou mudar para 5 centímetros, acho que até menos, uns 3 centímetros fique bom, vai ser um tampo bem grande. E aqui no Modifier List, eu vou dizer que é o tampo mesa. Só para dar um nome, para quando a gente clicar em H, a gente ter a moldura da mesa e o tampo da mesa. E aqui embaixo, a gente tem que ainda fazer o que seria essas prateleirazinhas aqui. Então, vai ser da mesma maneira. A gente vai vir aqui no mais, pegar uma box, tentar clicar lá naquele no fundo e puxar para esse aqui na frente e subir uma altura. Se não estiver conseguindo subir o quanto que você quer, você sobe bastante e aqui do lado você coloca 2, por exemplo. E ao invés de fazer a mesma coisa lá embaixo, a gente pode pegar com o W, essa forma aqui, vai vir bem aqui no cantinho dela, apertar Shift. Você aperta Shift, vem no cantinho dela. Meu computador não tá querendo me obedecer hoje, mas você vai tentar vir aqui nessa forma, apertar W, apertar Shift, selecionar o cantinho somente daqui, selecionar qualquer canto aqui só para dar o exemplo. Então apertei Shift, trouxe para baixo,
ele vai criar aquela cópia. Dá pra deixar em qualquer lugar, a gente ajusta depois. A gente pode botar como prateleira 01, deixando sempre como cópia. Aqui agora eu vou conseguir trazer ela para o local certo, sempre com o snap ligado para facilitar. E esse daqui a gente vai trocar o nome de novo e vamos colocar prateleira underline 02. Então aqui a gente criou de uma maneira bem básica, eu não consegui ajustar muito bem, mas uma maneira bem básica do que seria essa mesa aqui. Lembrando que a gente pode vir nesse daqui, por exemplo, e aplicar o Turbo Smooth. Eu acho que a gente já deixou aqui em cima. Ele deu esse erro aqui. E aí a gente teria que fazer toda aquela questão do Alt 1 ao redor para ele conseguir deixar certinho. Mas o que a gente pode fazer também é vir em qualquer uma dessas aqui. Eu vou vir no tampo da mesa. No tampo da mesa eu vou apertar Q. Eu vou criar um Edit Poly. Criando esse Edit Poly, eu vou pedir para selecionar primeiro por elemento, por ser mais fácil. Eu vou apertar Ctrl e selecionar Edge. Seleciono o Edge, eu vou pedir para ele dar um chanfro. Vou clicar aqui do ladinho de chanfer. Então aqui do ladinho eu vou colocar uma quantidade que eu acho ideal para o chanfro. A gente pode dar um zoom aqui para ver. Então eu acredito que 0,5 aqui e 1 ou 2 aqui fique bom, que não vai ficar muito pesado. Meu computador não gostou de mim novamente. Mas ele criou. Não, ele não criou. Então, novamente, eu vou pegar a box aqui, selecionar o objeto inteiro, apertar Ctrl, selecionar Edge. Aqui no Edge eu vou pedir para ele criar um chanfro. E aqui no chanfro eu vou deixar 0,5 e 1 e apertar no certinho. Então, ele fez esse Edit Poly, seria esse chanfro. Se eu vier aqui dentro, ele não apareceu, mas a gente pode vir copiar esse Edit Poly e sair colando um paste, que ele vai fazer o chanfro em todos os nossos objetos que a gente colar agora. Então aqui também eu vou excluir esse Turbo Smooth porque ele deu erro. E eu vou dar um paste. Acho que eu vou ter que copiar de novo. Então eu vou vir aqui, copiar, e vou na nossa mesa, eu vou clicar aqui em cima de Edit Poly e clicar em Paste, que ele vai aplicar um chanfrozinho em todos os nossos objetos. Vai ficar algo mais bonitinho. Como eu não consegui arrumar aqueles vértices, ele não pegou muito bem, mas dá pra ver que ele já começou a ficar redondinho. Tem outras formas também que a gente pode fazer essa mesa. Apertar Alt Q aqui e só pra deixar visível novamente a nossa box base. E eu vou criar outra box aqui nas mesmas dimensões. Mentira, eu não vou criar uma box. Eu vou criar o nosso 2x2x70, que seria o nosso ferrozinho. Então vai ser 2x2x70. E vou, com ele selecionado, eu aperto Alt Q. Que ele não tá querendo ir, então eu vou apertar Q, selecionar ele de novo e apertar Alt Q. Então aqui eu teria uma segunda opção de como eu vou fazer a nossa mesa. A gente já tem 70 de altura e o 2x2 na base. Então eu vou vir aqui nele, no Modifier, eu vou colocar como mesa versão 2, né? Mesa 02. Vou dar um Enter. Aqui no Modifier List eu vou colocar um Edit Poly. E nesse Edit Poly eu vou criar um loop, né? Apertando Alt 1. Então eu venho aqui embaixo, crio esse loop aqui. Eu venho aqui em cima, crio esse loop. E a partir daqui eu posso dar um extrude para conseguir puxar ele aqui para o outro lado, né? Então,
como a nossa mesa tem 150, eu vou dar um extrude de 146, se eu não me engano. Então eu vou selecionar. Primeiro aperto o botão direito para cancelar o loop. Venho aqui, seleciono com o Q, né? Até ficar quadradinho. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui só para ele desfazer aquele loop que eu fiz errado. Selecionando a face, eu vou selecionar essa e essa, com o Ctrl segurado, apertar do lado de extrude e vou colocar 146, que seria essa parte aqui da nossa mesa. Então, voltando para cá, vou dar um OK nesse 146 e ele fez isso. Ele tendo feito isso, eu posso puxar aqui, dar um extrude de 2 agora. Então aqui eu vou botar 2 nas mesmas duas faces que já estavam selecionadas. E eu vou selecionar essa face aqui e essa face aqui com o Ctrl e vou pedir para ele fazer uma ponte entre elas duas. A ponte é o único que a gente não vai clicar do lado, a gente vai clicar nele mesmo e ele já vai fazer o objeto inteirinho para nós. Então aqui no caso a gente teria toda essa frente da mesa. Voltando para cá, ao invés da gente ter que fazer tudo pro outro lado, vou fazer diferente nesse. Eu só vou... Deixa eu pensar como eu vou fazer aqui. Eu vou fazer nesse lado aqui. Eu vou clicar aqui e aqui. Eu vou dar mais um extrude. E agora vai ser um extrude de 46. E depois um extrude de 2. Novamente. Ok. Seleciono essa e essa. Essa aqui. Aquela lá eu selecionei errado, então vou apertar Alt para desselecionar. Vou dar um extrude de 146. Apertar no certinho. E vou dar mais um extrude de 2. E aqui, novamente, eu vou pedir para ele conectar essa face com essa, na ponte, no bridge. E essa face aqui, de baixo, eu vou pedir para conectar com essa daqui. Apertando Ctrl, clicando nas duas, peço para dar mais um bridge. E aqui faltou a gente fazer só o pezinho que sobe. Se não quiser, não precisa fazer. Aqui a gente também teria uma outra opção de mesa. Eu posso vir aqui no maisinho, criar uma box. E aqui em cima eu crio o tampo da nossa mesa. Então, para a gente fazer uma mesa diferente, a gente viria aqui e faria esse tampo. De novo, aqui eu vou ter que alterar a unidade, porque eu não consegui fazer direitinho. Então, a gente teria uma outra mesa aqui no mesmo estilo industrial. Talvez essa parte daqui não fosse necessária. A gente poderia simplesmente vir aqui no Modifier, selecionar a forma, aplicar o novo Edit Poly. E aqui selecionar os edges, seleciono aqui e aperto o apagar, que está em cima do teclado. Apertei um botão errado. Ele não quis apagar, meu computador não gosta de mim, mas seria isso. A gente também poderia selecionar essa face daqui de cima, para tentar contornar esse erro que meu computador deu. Apertar W com o Shift, eu pego somente no Z e puxo para baixo. E aí ele vai apagar. Vou dar um Ctrl Z. Deixa eu tentar desligar o Snap para ver se ele começa a funcionar aqui. Acho que era isso, eu estava com o Snap ligado, por isso que ele não queria deixar eu selecionar apenas um eixo. Então, selecionei a face, apertei W, aperto Shift e desço a face somente no Z. Consegui apagar somente essa daqui da frente. Então, aqui a gente teria uma escrivaninha, alguma coisa assim. Se eu quisesse, eu poderia chegar aqui, criar um novo Edit Poly.
Nesse novo Edit Poly, eu faria o Alt 1, criaria um loop aqui, um loop um pouquinho depois, e eu poderia dar um extrude aqui, selecionando a face. Aperto o botão direito para cancelar o loop, apertei Ctrl Z porque eu fiz um loop sem querer, aperto o Q para sair do modo de seleção, venho aqui para selecionar somente a face, selecionar essa face aqui, e nela eu vou dar o extrude de 46. Ok? E depois eu posso dar um extrude de 2. Agora eu posso pedir para conectar essa com essa, seleciono as duas com o Ctrl e aperto em Bridge. E aqui eu poderia ou fazer um bridge entre essa e essa daqui, apertando o Ctrl, seleciono as duas, aperto em Bridge, ou eu poderia selecionar essa daqui, apertar do lado de Extrude e colocar o valor de 148. Escrevi errado, quase que deu errado, e não é 148, me confundi. Então eu poderia dar um extrude de, acho que aqui seria, se ela tem 70 no total, eu posso dar um extrude de 66. Que daí ela vai... Não deu certo porque eu fiz errado. Então eu aperto aqui, extrude nessa daqui e dá um certinho. Então aqui eu teria mais ou menos aquela mesma forma. Eu poderia subir aqui também os 66. Então eu posso dar o extrude aqui de novo de 66. E nós teríamos mais ou menos esse mesmo formato aqui. Acredito que é faltado somente esse pezinho aqui. Mas a gente pode vir aqui, seleciona e dá o mesmo extrude de 66. Então a gente teria essa mesma base. E aqui eu poderia fazer as prateleirinhas, somente vindo com o Alt 1 aqui. Eu faço um loop aqui, um outro loop aqui, aperto com o botão direito. Então eu venho aqui, seleciono essa face e nessa face com o que é selecionado, né? Não vamos usar o W. Eu dou um extrude. Se eu não me engano aqui vai ter que ser 46. Isso, exatamente, 46. E eu poderia ter feito do outro lado também. Então, eu acho que no mais seria isso. Aqui a gente pode criar a prateleirinha de novo, vindo aqui criando outra box. E a gente também pode criar um novo Edit Poly aqui. Eu perdi o Edit Poly. Então, nesse Edit Poly, a gente seleciona o objeto para ficar mais fácil, aperta Ctrl, pede para selecionar os edges e eu vou dar um chanfro naquelas mesmas configurações de 0,5 e 1. E eu vou dar um certinho, só para ele ficar mais bonitinho. Se eu apertar F4 aqui, ou FN F4 no computador da faculdade, a gente vai ver que ele ficou mais redondinho. Então, acho que no mais seria isso. Mas a maneira de pensar no objeto, você pode também criar uma box aqui e simplesmente, deixa eu criar uma box de 2 por 2 por 2 e simplesmente ir aplicando Edit Poly e selecionando a face, vindo aqui no Extrude. Se você clicar no Extrude e não do lado, você vai ter essa ferramenta que você puxa na mão mesmo. Só que você vai acabar não tendo meio que nenhuma precisão fazendo isso. Então aqui, se eu colocar outro extrude, ele continua indo. Ou simplesmente eu venho com o W, aperto Shift. Não, vendo só com o W. Aperto Shift e depois clico em mover.
Acho que eu tô com o F4 desligado. Isso. Se eu só mexer a face com o W, eu não crio esses loops. Se eu apertar o Shift, eu crio esse loopzinho aqui. E aí eu poderia vir brincando, digamos assim, com essa forma e modelando a mão, né? Apertando o Shift e modelando a mão. Eu não gosto muito desse jeito, não tenho paciência mesmo para fazer. Prefiro nesse modelo aqui que eu fiz agora. Acredito que seja o mais simples pra gente conseguir fazer. Então, é isso. Se ficarem alguma dúvida, vocês podem me procurar. Podem pedir ajuda no WhatsApp, quem tiver WhatsApp. E eu respondo vocês tranquilamente. Eu vou tentar colocar esse arquivo também no Drive e colocar o link nos comentários. Até mais!